Feche os olhos por um instante e imagine que a prosperidade não seja como uma caça difícil que se esconde, mas como uma sinfonia obediente esperando a batuta do maestro certo. Visualize o dinheiro como notas musicais prontas para compor a trilha sonora da sua vida, aguardando apenas a regência da sua voz. Desde pequenos, fomos ensinados a acreditar que riqueza é privilégio reservado a poucos sortudos, que trabalhar até o limite da exaustão é a única forma de receber migalhas de recompensa, que pedir é um ato humilde e desejar muito é quase pecado. Entretanto, no coração do século passado, uma mulher chamada Florence Scovel Shinn ousou desafiar todos esses dogmas e apresentar um entendimento espiritual que mudou a vida de milhares de pessoas. Aquilo que você comanda com fé se curva diante da sua palavra. Ela dizia que a vida responde à convicção muito mais do que à necessidade. E quando falamos convicção, falamos da autoridade que nasce de quem sabe quem é. A maior prisão que a humanidade vive é invisível, uma jaula feita de crenças antigas, medos herdados, frases que se repetem como correntes mentais. Dinheiro é suado. Quem tem dinheiro é egoísta. Não nasci em família rica. O mundo é injusto. Cada afirmação dessas, quando aceita com emoção, se transforma em decreto que molda o destino. Florence Scovel Shinn enxergava essa prisão com clareza. Ela percebia que não era o mundo externo que decretava pobreza, mas o mundo interno que a cultivava. Por isso ela afirmava com tanta firmeza que a prosperidade não está na conta bancária, mas na identidade espiritual. Você não pode viver como herdeiro se age como mendigo. Você não pode se comunicar com o universo como vítima e esperar respostas de vencedor. Tudo começa quando você descobre que é filho do Criador, parceiro da fonte que abastece cada estrela, participante de uma abundância sem fim. Quando essa realidade se instala dentro da mente, algo gigantesco começa a se mover do lado de fora. Essa virada de visão não ocorre com mágica infantil, ocorre com disciplina de quem aceita acordar para uma nova verdade. Florence Scovel Shinn ensinava seus alunos em Nova York a se colocarem diante do espelho, não como quem busca beleza física, mas como quem reconhece autoridade. O espelho é testemunha silenciosa da identidade que você carrega, e ao se encarar profundamente, você começa a falar com a vida em um tom totalmente novo. Não há súplica, não há pedido, há ordem espiritual. Uma ordem só é respeitada quando nasce de um comandante. E você é comandante do que acredita ser possível. Pessoas que se curvam ao medo nunca comandam nada. Pessoas que se curvam ao espírito comandam tudo. A mente é uma terra fértil que germina exatamente aquilo que você decide plantar. Palavras são sementes. Emoções são água. Repetição é luz do sol. Se ao longo da vida você alimenta frases de escassez, não há surpresa alguma se o jardim financeiro nasce árido. Não é castigo, é coerência. Quando Florence dizia que a palavra é a espada do espírito, ela estava revelando que toda realidade financeira começa em um diálogo interno. Não existe conta vermelha que não tenha sido mencionada várias vezes antes. Não existe vida limitada que não tenha sido profetizada pela própria pessoa. O ser humano é profeta de sua própria fortuna e também de sua própria ruína. A escolha de qual lado usar esse poder depende de consciência e coragem. Muitos acreditam que ordem é arrogância, que pedir com humildade agrada mais ao divino. Mas a humildade verdadeira não é se fazer pequeno, é reconhecer exatamente o tamanho da sua herança espiritual. Florence Scovel Shinn ensinava que pedir como quem implora coloca o dinheiro no trono e você no chão. Ordenar como quem carrega a autoridade do divino coloca cada coisa no seu devido lugar. O espírito no comando e o dinheiro como servo. Isso não significa agressividade, significa alinhamento. Ser humilde não é negar o que é seu, é agradecer com segurança por já ter recebido. Quem reconhece sua posição não teme declarar: a vida me sustenta. E a vida sustenta mesmo, porque sempre sustentou. A imagem que ela trazia era poderosa. O dinheiro não é algo distante, perdido em cofres inalcançáveis, mas uma energia em constante circulação, pronta para seguir a direção que você aponta. Quando você declara que não tem, essa energia se afasta. Quando você ordena que venha, ela se move. O dinheiro não é moral, não julga, não seleciona favoritos, apenas responde. O universo inteiro funciona com respostas automáticas baseadas em vibração. Nada do que acontece é sorte. Tudo é consequência daquilo que você acredita, afirma, repete e sente. Florence dizia que a mente é como uma antena. Enquanto você transmite medo, recebe falta. Quando transmite autoridade, recebe abundância. Imagine agora uma pessoa que cresceu ouvindo que nunca teria sucesso porque ninguém em sua família prosperou. Ela carrega essa crença como um uniforme apertado que limita seus movimentos. Ao tentar oportunidades, o medo vai na frente. Ao sonhar, a dúvida sabota. Ao falar sobre dinheiro, o tom é de quem pede licença para existir.
Essa pessoa pode estar cercada de portas abertas e ainda assim agir como se estivesse trancada. Mas quando ela entende o que Florence Scovel Shinn ensinou, quando descobre que pode tirar esse uniforme e vestir sua verdadeira identidade, algo muda imediatamente. Ela começa a dar ordens diferentes. Começa a declarar que nasceu para crescer, que possui valor, que tem direito à abundância. E a vida começa a reorganizar o cenário para que isso se confirme. A mudança espiritual sempre antecede a mudança financeira. Você pode ter estudado tudo sobre economia, investimentos e negócios, mas se não transformar a forma como se vê diante do dinheiro, continuará lutando contra uma maré invisível. É como remar com força, mas com a âncora presa ao fundo. Talvez o que você precise não seja trabalhar mais, mas trabalhar com identidade nova. Talvez o que esteja faltando não sejam horas extras, mas decretos extras. Florence Scovel Shinn provou que quem age acreditando que merece prosperidade encontra caminhos que os demais nem conseguem perceber. A vida abre portas invisíveis para quem anda com postura de herdeiro. A fé não cria dinheiro, mas cria o espaço onde o dinheiro pode chegar com liberdade. E quando você reconhece quem é, até o que parecia impossível se torna questão de tempo. A vida não responde ao drama, ela responde ao comando. Milhões já tentaram chorar para obter milagre e fracassaram. Mas quem se levanta com firmeza e declara com convicção acaba testemunhando o improvável acontecer. Não porque o universo tem pena, mas porque ele reconhece autoridade. Florence dizia que a fé não é sentimento, é decisão. Você não precisa sentir que é rico para decretar riqueza. Você decide e mantém a decisão até que a vida se curve. Não é sobre esperar o milagre para acreditar, é sobre acreditar até que o milagre seja inevitável. Agora respire profundamente e reconheça: você não está aqui por acaso. Essa mensagem encontrou você porque o fluxo da prosperidade já começou a tocar sua vida. Florence Scovel Shinn dizia que o universo responde até aos primeiros passos. E esse momento talvez seja o seu primeiro passo para uma jornada completamente nova. Uma vida em que você deixa de ser espectador e se torna autor do próprio destino. Uma vida em que o dinheiro deixa de ser motivo de medo e se torna parceiro leal de expansão. Cada palavra que você permite sair da sua boca molda silenciosamente o que você vive amanhã. Você já percebeu como algumas pessoas repetem frases como "tudo dá errado para mim", "não sobra nada no final do mês", "minha vida financeira é um desastre"? E curiosamente, é exatamente isso que elas continuam experimentando? Florence Scovel Shinn insistia que o mundo externo apenas obedece ao decreto interno. Não é superstição, é coerência espiritual. Se a mente é o campo, a palavra é a semente. Quem semeia desespero não pode colher abundância. Quem nutre medo não pode esperar segurança. A vida responde ao que você afirma com mais força emocional. E muitas vezes, sem perceber, você pode estar decretando falta enquanto pede prosperidade. É por isso que Florence insistia que a primeira mudança é no vocabulário. Não é sobre ignorar problemas, é sobre assumir autoridade sobre eles. Quando você olha para seu extrato bancário com preocupação e pronúncia "eu nunca consigo", está assinando um contrato energético com a escassez. Quando desperta e diz "lá vamos nós, mais um dia de lutar para sobreviver", está reforçando que a vida é batalha e que você está em posição de fragilidade. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra alinhada à fé é um comando militar. A palavra alinhada ao medo é uma sentença de prisão. Por isso ela orientava a cada aluno a observar conscientemente o que diz. O universo não entende brincadeira, ironia ou pessimismo disfarçado. Ele apenas devolve amplificado aquilo que você envia. Imagine que a prosperidade seja como um funcionário altamente eficiente, que anota cada ordem emitida. Você fala, ele cumpre. Mas a maioria das pessoas dá ordens contraditórias. Quero prosperar, seguido de não tenho como dar certo. E o resultado é um cenário confuso, instável, cheio de altos e baixos. A proposta de Florence é simples, porém exigente: alinhar palavra, postura e expectativa. Quando você se posiciona como herdeiro espiritual, sua respiração muda, sua coluna se alinha, sua voz ganha presença. Você não fala com o universo como quem implora esmola. Você se dirige à vida como quem sabe que tem direito ao melhor. Esse tipo de postura corporal não é detalhe, é código. O corpo comunica o que a mente realmente acredita. Se alguém declara prosperidade curvado, tenso, com expressão de medo, está enviando uma mensagem dividida. Mas quando alguém levanta o queixo, abre o peito e fala com voz firme, o mundo percebe. E o mais interessante, a própria pessoa começa a acreditar naquilo que está dizendo. Visualizar é outro ponto crucial. Florence Scovel Shinn ensinava que a mente precisa ver antes de tocar. Quando você imagina seu dinheiro fluindo, suas próximas conquistas, sua liberdade financeira, sua mente cria trilhas que o corpo segue depois.
Pessoas que não sonham ficam paradas no mesmo lugar. Pessoas que visualizam com consistência criam movimento invisível que logo se torna visível. Pense em alguém que deseja viajar pelo mundo, mas se enxerga preso a um salário que mal cobre as contas. Essa pessoa, se continuar alimentando apenas o que vê com os olhos, nunca sairá da condição atual. Mas se começar a imaginar detalhes, o aeroporto, o cheiro do avião, as fotos, o mar, a sensação de gratidão, a energia se organiza para trazer situações coerentes com esse futuro desejado. E aqui vem um aspecto que Florence enfatizava. A prosperidade não depende do que você tem agora, mas do que você decide ordenar agora. As histórias que ela contava eram de pessoas que começaram a decretar sua abundância quando tudo estava desabando lá fora. Não esperaram o cenário melhorar para acreditar. Melhoraram o cenário porque acreditaram. Um dos ensinamentos mais profundos de Florence é que o novo só nasce quando você ousa dar uma ordem que contradiz totalmente sua realidade atual. Quem espera ter para só então acreditar, ficará esperando para sempre. Quem acredita antes de ver ativa o processo que transforma. Imagine uma jovem que trabalha em um mercado simples, ganhando pouco. Durante anos, repetiu que nunca poderia crescer, que nasceu para aquilo e pronto. Um dia, lendo um livro de Florence Scovel Shinn, entendeu que ela própria estava limitando sua vida com decretos negativos. Decidiu mudar. Não trocou de emprego no mesmo instante, mas trocou seus comandos internos. Passou a dizer: eu sou capaz de prosperar. Minha vida está se expandindo agora. Passou a se vestir de forma mais alinhada ao que ela sonhava. Começou a sorrir com confiança, a caminhar com presença. Em poucas semanas, seu gerente percebeu algo diferente nela e indicou uma oportunidade melhor em outra loja. Ao final de alguns meses, ela ganhava o triplo. Isso não é coincidência. Isso é consequência. As pessoas que parecem ter sorte geralmente são aquelas que se comportam como prósperas antes da prosperidade chegar. Florence sempre reforçava que é preciso agir como se o milagre já tivesse acontecido. Falar como quem já recebeu. Caminhar como quem já venceu. Pensar como quem já pertence ao destino desejado. Porque o universo não questiona, ele apenas confirma. E agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se você está até aqui comigo, é sinal de que já se abriu para uma nova perspectiva. Então responda à vida com um gesto de fé. Se essa mensagem está despertando algo importante dentro de você, clique em inscrever-se no canal. Não como quem cumpre uma formalidade, mas como quem declara internamente: eu escolho prosperar. E vá além. Deixe um comentário escrevendo uma decisão financeira que você está tomando a partir de hoje. Pode ser curta. Eu rejeito a escassez. Eu decido ser próspero. Eu comando a minha realidade. O que importa é que seja um comando, uma ordem espiritual, uma declaração de quem assume a própria grandeza. Esse simples ato já é uma semente que você planta. Uma semente linda de transformação. Esse engajamento não é só para ajudar o canal. É para ajudar você. Quando você se manifesta com atitude, mostra para o universo que está participando da construção da própria abundância. Cada ação simbólica fortalece uma crença. Cada palavra exposta fortalece sua autoridade. Você não está assistindo um vídeo. Está se comprometendo com uma virada de chave gigantesca. Por isso, quero que você escreva nos comentários como essa mensagem te fez sentir. Você já percebe alguma mudança interna, alguma luz acendendo em sua mente? Compartilhe sua experiência. Conte sua história. Diga o que deseja viver. Existem pessoas aqui que vão torcer com você. E ao escrever, você estará testemunhando a sua própria ordem divina entrar em movimento. Florence Scovel Shinn dizia que quando você fala e outra pessoa escuta, sua palavra ganha eco no universo. Então deixe o mundo ouvir seu comando. Agora respire fundo. Sinta sua postura mudando. Sinta seu peito se abrindo. Sinta a afirmação se formando na sua voz interna. O dinheiro não é seu dono. Ele é seu aliado. Ele está se organizando para vir em sua direção. Você está finalmente se posicionando como comandante da prosperidade. E o universo inteiro já começou a te ouvir. Há um detalhe que quase ninguém percebe. A abundância não começa com dinheiro entrando, mas com medo saindo. Enquanto a mente estiver dominada por pensamentos de ameaça, escassez e perda, a prosperidade não encontra espaço para permanecer. Florence Scovel Shinn ensinava que antes de ordenar a chegada do dinheiro, é preciso dissolver as correntes invisíveis que afastam o fluxo. Essas correntes são crenças antigas que moram no subconsciente, muitas vezes herdadas da família, da escola, da sociedade e até de experiências difíceis. Quando alguém diz "tenho medo de ficar sem nada", essa pessoa está se conectando ao cenário que mais teme.
O medo funciona como uma oração ao contrário, pede pela falta e recebe exatamente falta. Por isso, a transformação começa no momento em que você se recusa a alimentar narrativas de derrota. A mente humana é como uma grande fábrica de imagens. Tudo que você experimenta antes de existir no mundo físico foi imaginado inúmeras vezes pela sua mente. Florence explicava que não basta falar palavras grandes com a boca se, por dentro, você se enxerga pequeno. O dinheiro não se aproxima de quem se diminui. O dinheiro gosta de estar onde há confiança, alegria, entusiasmo. Pense em uma pessoa que sempre reclama do salário, das pequenas despesas, do preço das coisas. Ela não percebe, mas está sinalizando para o universo que viver é caro demais para ela. A vida responde afastando oportunidades. Agora, observe alguém que celebra as pequenas vitórias, que agradece ao pagar uma conta dizendo mais recursos estão chegando, que olha para o futuro com brilho nos olhos. Essa pessoa costuma ter novas portas se abrindo constantemente. Não é coincidência. É sintonia. A verdade é que quem critica o dinheiro, afasta o dinheiro. Quem teme o dinheiro, repele o dinheiro. Quem inveja quem tem, bloqueia o próprio caminho. Já quem enxerga o dinheiro como uma energia neutra capaz de ampliar o bem, abre espaço para que ele circule com liberdade. Florence Scovel Shinn repetia que o dinheiro apenas intensifica o que já existe. Se dentro há grandeza, ele amplia a grandeza. Se dentro há medo, ele amplifica o medo. Portanto, a pergunta não é como ganhar mais, e sim o que dentro de mim precisa ser curado para que o mais possa chegar. Por isso, uma das práticas mais profundas ensinadas por Florence era a limpeza espiritual das crenças de pobreza. Ela orientava que você falasse em voz firme: eu desfaço agora todo o voto de falta que declarei sem perceber. Eu cancelo toda a crença de que não mereço prosperar. A partir deste instante, me conecto ao fluxo ilimitado da abundância. Essas palavras têm poder porque mexem com raízes antigas. É como arrancar ervas daninhas antes de plantar flores. A mente precisa de espaço para que novas ideias floresçam. Outro elemento que Florence trazia era a necessidade de agir como quem está recebendo. Ela dizia que fé sem ação é pensamento parado. Fé que anda é fé que cria movimento. Não se trata de gastar o que não tem, mas de se comportar de maneira coerente com o que deseja. Se você quer prosperidade, precisa organizar sua vida como quem vai recebê-la. Isso pode significar arrumar sua mesa de trabalho, cuidar das suas roupas, organizar suas contas com consciência, planejar seus projetos com carinho. Quando o universo vê preparo, envia oportunidade. O dinheiro não se instala em ambientes que demonstram rejeição ou descuido. Imagine alguém que pretende abrir seu próprio negócio, mas vive repetindo que não sabe vender, que o mercado é difícil, que não tem clientes. Essa pessoa está fechando portas que nem chegaram a existir. Mas se ela passa a dizer minhas oportunidades estão crescendo, se ela começa a estudar, se dedica, conversa com pessoas, se abre para novas possibilidades, a vida responde com sincronicidades. Florence dizia que o universo ama os ousados. Quem dá o primeiro passo recebe o segundo. Quem começa a caminhar recebe o caminho. E há mais um ponto crucial: a gratidão. Não a gratidão automática, mas a gratidão convicta. Quando você agradece com entusiasmo pelo que já tem, mesmo que ainda pareça pouco, está multiplicando o resultado. A gratidão funciona como água que acelera o crescimento da semente. E Florence Scovel Shinn acreditava que quem reclama do que tem fecha a porta para o que deseja receber. Então, em vez de olhar para o que falta, agradeça o que chegou. Ao invés de reclamar de uma conta, celebre que você tem meios de pagá-la. Isso muda completamente o campo energético da sua vida. Agora, imagine você praticando diariamente esses princípios, limpando crenças antigas, agindo com preparo inteligente, alimentando gratidão verdadeira. A prosperidade não terá escolha, ela será atraída por você como ferro é atraído por imã. A transformação não é um milagre distante, é um processo lógico e espiritual ao mesmo tempo. Florence sempre dizia: o domínio da prosperidade começa na mente, mas termina nas mãos. Isso significa que o que você pensa e sente determina o que você pega, o que toca, o que desfruta. Você já está criando uma nova realidade. Ao ouvir, ao refletir, ao aceitar que sua vida pode ser mais, você está rompendo velhas programações. E quero reforçar algo importante: você não está aqui por acaso. O conhecimento encontramos quando estamos preparados para usá-lo. Este é o seu momento de virar o jogo. E essa virada não será discreta. Será marcante. Outras pessoas vão perceber seu brilho, sua segurança, sua nova postura. Você servirá de inspiração. Respire com tranquilidade e deixe esta verdade descer até o lugar onde nascem seus sonhos. Você merece prosperar, e merece agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora.
Porque o primeiro passo já foi dado, você decidiu acreditar. Existe uma verdade silenciosa que Florence Scovel Shinn fazia questão de revelar. O dinheiro não é o objetivo, mas um mensageiro. Ele traz notícias sobre como você está se relacionando com a sua própria essência. Quando o dinheiro falta, geralmente é um sinal de que você se desconectou de quem realmente é. Quando o dinheiro flui, não é apenas prosperidade acontecendo, é a confirmação de que sua mente e seu espírito estão alinhados com a verdade da abundância. Por isso, quando alguém diz "eu só preciso de dinheiro para ser feliz", está colocando o mensageiro acima da mensagem. A felicidade é que atrai o dinheiro, não o contrário. A segurança financeira é reflexo da segurança interna. O que você recebe é o espelho do que você acredita que merece. Florescer financeiramente não acontece quando você controla cada centavo com medo. A prosperidade se expande onde há espaço, leveza, confiança. Florence ensinava que uma das atitudes que mais bloqueiam o fluxo é viver correndo atrás do dinheiro. Quanto mais você corre, mais ele foge. Porque perseguir significa assumir que está distante. A ordem divina trabalha exatamente ao contrário. Você se movimenta como quem já está no centro do fluxo, e o dinheiro é atraído pelo seu estado, não pelo seu desespero. Existe uma elegância espiritual na prosperidade, o comando suave que nasce da convicção. E aqui entra um ponto poderoso. O ambiente ao seu redor precisa refletir o que você deseja viver. Florence Scovel Shinn dizia que se você quer abundância, deve criar beleza ao seu redor, mesmo que com o pouco que tem agora. Uma mesa organizada, uma roupa bem cuidada, um canto da casa preparado com carinho. Esses pequenos gestos comunicam ao universo que você se considera digno do melhor. A vida observa os detalhes. Se você não cuida do que tem, como receberá algo maior? Prosperidade é expansão, e só se expande onde há cuidado, valorização, respeito. Florence contava que muitos alunos começaram a prosperar depois que decidiram jogar fora objetos quebrados, rasgados, coisas que mantinham por pena, por medo de não conseguir comprar outra. Ela explicava que guardar itens que não servem mais é um pacto silencioso com a escassez. Vou manter isso, porque talvez não consiga outro. Quando você rompe esse pacto e libera espaço, você diz ao universo: estou pronto para o novo. E o novo vem. Simples assim. O dinheiro também obedece ao ritmo da circulação. Se você segura tudo com medo, o fluxo se estagna. Mas quando você compartilha, abençoa, se mostra generoso com propósito e consciência, você ativa a lei do retorno. Não se trata de gastar para impressionar, mas de se tornar canal do bem. Florence Scovel Shinn dizia que o rio só continua sendo rio porque flui. Assim também é a riqueza. Se não flui, deixa de existir. Outro elemento transformador é se afastar das conversas de escassez. Sempre existe alguém pronto para anunciar crise, repetir tragédias econômicas, espalhar medo sobre o futuro. Mas Florence insistia: não entre em acordo com profecias negativas. Quando você aceita uma narrativa de falta, está assinando o contrato dessa realidade. Seu espírito precisa ser seletivo. Escolha o que entra na sua mente. Não permita que previsões de fracasso se tornem decretos na sua vida. O mundo pode desabar lá fora, mas quem se âncora na autoridade espiritual permanece inabalável. E quando o assunto autoridade, Florence trazia um exercício mental poderosíssimo: ver-se como solução, e não como problema. Pessoas que se enxergam como peso para o mundo vivem limitadas. Pessoas que se reconhecem como fonte geram oportunidades onde todos só enxergam portas fechadas. Ela dizia: você não está aqui para sobreviver. Está aqui para servir, expandir, transformar. E quando alguém coloca seus dons em serviço ao mundo, o mundo responde com provisão. Imagine uma pessoa que ama cozinhar mas trabalha em algo que detesta apenas por segurança. Durante anos, ela repete: não dá dinheiro, não vale a pena. Então, um dia, ela ouve um ensinamento de Florence Scovel Shinn e decide colocar sua habilidade em movimento. Começa preparando encomendas pequenas para conhecidos. Dedicação, carinho, alegria. De repente, alguém gosta tanto que faz recomendações. Pedidos começam a surgir. A renda cresce. Ela se sente viva. Isso não é magia, é a lei de propósito e expansão respondendo ao espírito que diz: eu posso. Quando você serve com paixão, recompensa vira consequência. Há também um componente emocional raramente discutido: perdão. A prosperidade não entra em corações que carregam ressentimento. A mágoa cria muros internos que nada atravessa, nem o dinheiro. Florence ensinava que liberar o passado é liberar o caminho da riqueza. Guardar rancor é como fechar as portas do fluxo. Quando você perdoa, você devolve ao universo o que não pertence mais a você, e abre suas mãos para receber o que realmente pertence: paz, crescimento, prosperidade.
E talvez uma das lições mais bonitas que Florence Scovel Shinn deixou é que prosperidade não é competição. Não há escassez de oportunidades na fonte criadora. Quando alguém próspera, isso não diminui o seu potencial. A luz de outra pessoa não apaga a sua. O universo é tão vasto que cada ser humano pode florescer em um jardim único, sem ameaçar o jardim de ninguém. Sentir alegria pela conquista do outro é um dos sinais de maturidade espiritual que desbloqueia o seu próprio caminho. Celebrar o bem dos outros acelera o seu bem. Agora, sinta esta frase entrar profundamente. Você não nasceu para ser espectador da prosperidade alheia. Você nasceu para vivê-la. Seu destino não é observar, é experimentar. Florence Scovel Shinn iluminou milhares de vidas com essa certeza. Quando você ordena com fé, a vida obedece. E nada é grande demais para quem finalmente assumiu seu lugar como herdeiro de tudo que é bom, belo e abundante. Dê-se um instante para perceber. O seu corpo está mudando enquanto você ouve. Sua postura já não é a mesma de antes. Sua respiração está diferente. Sua mente se expandiu. E quando a mente expande, o universo precisa se reorganizar para refletir a nova dimensão descoberta. Você está passando pela porta invisível que separa quem acredita do quem se entrega à escassez. A partir daquele momento, você está habilitado a comandar. Sua palavra está ficando mais forte. Sua energia está se tornando magnética. Você está despertando para sua verdadeira natureza, Criador. E Florence Scovel Shinn sorriria ao ver isso acontecendo em você. Há um momento na vida em que algo dentro de nós se levanta com força e diz: chega. Chega de medo, chega de viver pequeno, chega de aceitar migalhas enquanto a alma sabe que nasceu para muito mais. Esse momento não é provocado pelo acaso, é o ponto exato em que você decide sair do piloto automático e assumir o volante da sua própria história. Florence Scovel Shinn dizia que o universo inteiro se curva quando alguém assume sua verdadeira identidade espiritual. E você está exatamente diante dessa escolha: continuar repetindo velhos decretos que te mantêm onde está, ou levantar-se hoje como comandante, criador, líder do seu destino. Florence afirmava algo que muitos achavam ousado demais: você é o canal pelo qual a abundância encontra caminho até o mundo. Não é só sobre dinheiro entrando na sua vida, é sobre um propósito se expandindo através de você. Quando você próspera, pessoas ao seu redor prosperam também. A generosidade se multiplica. O bem se espalha. O mundo melhora. O dinheiro apenas amplia quem você já é. Por isso, este conhecimento não serve para enriquecer o ego, mas para libertar o espírito. Dinheiro nas mãos certas é cura, é alívio, é oportunidade, é futuro. A sua prosperidade não beneficia apenas você, ela beneficia o planeta. A partir de hoje, tudo que você falar precisa ser consciente. Palavras são códigos. Declarações são chaves. Toda vez que você disser eu consigo, uma porta se abre. Toda vez que você disser eu ordeno, a energia do universo responde como um exército disciplinado prestes a cumprir a missão. Florence dizia que o maior erro do ser humano é falar da vida como se fosse vítima dela. Não existe glória em se diminuir. Não existe virtude em se esconder. A verdadeira espiritualidade é assumir o seu lugar no reino da abundância e servir ao mundo a partir desse lugar. Cada escolha que você faz envia um sinal. Quando você acorda e agradece, sinal de expansão. Quando reclama, sinal de retração. Quando age com coragem, sinal de avanço. Quando deixa o medo decidir, sinal de fuga. A prosperidade não é uma loteria, é uma linguagem. E você está aprendendo a falar o idioma dos construtores de destino. Florence Scovel Shinn dizia: quando você se une ao seu propósito, o universo se une a você. Não há erro possível quando você se torna aliado da sua missão. Imagine-se daqui a poucos meses. Você abrindo sua conta bancária e sentindo paz ao invés de tensão. Você andando pelas ruas com postura firme, sabendo que cada passo seu é sustentado por uma força maior. Você fazendo escolhas sem medo. Você ajudando quem precisa porque agora pode. Você oferecendo amor e dignidade a você mesmo todos os dias. Você vivendo com tranquilidade, entusiasmo e orgulho. Essa é a realidade que começa quando você decide que basta de escassez. Esta decisão está acontecendo agora. E para que tudo isso se materialize, não é necessário mudar o mundo, apenas mudar a forma como você se coloca nele. Florence dizia que prosperidade é consequência natural de quem acordou para a própria autoridade. Pessoas que descobriram quem são não voltam mais a se dobrar diante do dinheiro. Elas caminham e o dinheiro acompanha. Elas sonham e o universo colabora. Elas decretam e a vida confirma. Agora quero que você faça algo junto comigo. Inspire profundamente. Endireite os ombros. Deixe sua coluna ereta.
Sinta o peso da sua presença. E declare em voz clara, com firmeza e calma, como quem sabe que cada palavra está moldando seu futuro. Eu ordeno pela autoridade divina em mim que minha prosperidade se manifeste com força e constância. Eu corto toda a crença de limitação. Eu ativo minha consciência rica, expansiva e livre. O dinheiro me serve, a abundância me acompanha e a vida celebra minhas conquistas. Permita que essa declaração ecoe dentro de você. Respire mais uma vez. Acredite profundamente. Algo já mudou. Você não está apenas repetindo frases, está tomando posse da sua natureza espiritual, está abrindo espaço para milagres que antes não encontravam passagem. E Florence Scovel Shinn sempre dizia: o milagre vem quando a porta é aberta por dentro. E você acabou de abrir. Mas não pare aqui. O universo responde à continuidade. A prosperidade gosta da disciplina da fé. Por isso, quero te convidar a deixar marcado esse momento na sua história. Se essa jornada tocou você, se você já sente sua vida se reorganizando por dentro, inscreva-se agora no canal. Não como quem apenas segue um conteúdo, mas como quem se compromete com a própria transformação. Este ato simples é sua assinatura invisível declarando: eu estou nesse caminho. Eu escolho crescer. Eu escolho prosperar. E quero te pedir algo especial. Compartilhe nos comentários uma vitória que você quer viver nos próximos dias. Escreva com certeza. Escreva como ordem. Escreva como quem já recebeu. Pode ser: eu multipliquei minha renda. Eu atraí novas oportunidades. Eu paguei minhas dívidas. Eu ajudei minha família. Ao escrever isso, você estará criando a sua testemunha divina. Outras pessoas vão ler e celebrar com você. A fé compartilhada se torna mais forte. E quando acontecer, e vai acontecer, você voltará aqui para contar seu testemunho. E sua história será combustível para que outros também despertem. A comunidade que está se formando aqui é feita de pessoas como você, que cansaram de ser espectadoras e decidiram ser protagonistas. Pessoas que entenderam que prosperidade não é sorte, é decisão espiritual. Pessoas que reconhecem Florence Scovel Shinn como uma das maiores vozes do empoderamento espiritual financeiro de todos os tempos. Este momento é o início de uma fase nova. Continue repetindo suas declarações de manhã e à noite. Continue se comportando como quem já venceu. Continue visualizando sua vida fluindo com abundância e alegria. A prosperidade virá aos poucos, depois virá com velocidade, até que um dia você olhe ao redor e perceba: aquele antigo ficou para trás. Você renasceu. Você assumiu seu lugar. E nós estaremos aqui para celebrar cada conquista ao seu lado. Seja bem-vindo à vida que você sempre mereceu viver.